Abre a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 1 a seguir. Que a igreja fique atenta em nome do Senhor Jesus. Não fica desapercebida. Não fica correndo as crianças nos corredores. As irmãs não ficam desapercebidas, conversando uma com a outra. Liga no trono da graça, porque o Espírito Santo, ele quer falar com você nesta noite. Ele já falou conosco nos louvores. Ele está falando conosco desde o começo do culto. Quem está ligado pode estar sentindo a presença do Senhor e contemplado o Espírito Santo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Só não deixa as crianças sair para fora, igreja. O livro de Marcos 5, primeiro a seguir, é uma mensagem bastante conhecida, mas como sabemos que a palavra do Senhor, ela renova em nossas vidas a cada dia. A cada dia a palavra do Senhor renova em nossas vidas. Glórias a Deus. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada no sepulcro, e nem ainda correntes podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, estas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Então, aleluia, a manada se precipitou por um despenhadeiro do mar, era quase 2.000, e afogaram-se no mar. Amém? Amém. Glórias ao nome santo do Senhor. Aleluia. Esta mensagem que acabamos de ler nesta noite fala sobre um homem endemoniado de Gadareno, um homem que tinha um espírito imundo. Glórias a Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando Jesus desce do barco em terra, sai um homem da cidade do sepulcro ao encontro. E a palavra nos diz que aquele homem tinha um espírito imundo. Aquele homem vivia ali naquela situação pecuária. Aquele homem não tinha mais o seu juízo perfeito, porque os demônios tinham tomado a mente dele. Aquele homem não tinha cadeia que conseguia trazer ele preso. As pessoas já tentavam amarrar eles em correntes, prender eles em correntes, em cadeias, mas ele o espedaçava todas as correntes que laçava ele. Ele espedaçava. Homem nenhum poderia amassar aqueles grilhões, mas ele conseguia amassar todos os grilhões, porque aquela força não era uma força humana,
era uma força maligna. E a palavra do Senhor vai nos dizer, glórias a Deus, que quando aquele homem avistou o Senhor Jesus, ele de longe prostrou-o e disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele demônio rogou e disse: não me atormentes. Glórias a Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, ele repreende aquele espírito imundo. Jesus dá ordem, sai dele. E Jesus pergunta: qual é o seu nome? E ele responde: meu nome é Legião, porque somos muitos. Legião é milhares. Legião é mais de 2.000 demônios. Ele não dizia o meu nome, porque o nome dele era Legião, porque era muitos. Eram muitos demônios. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que ali estava apacentando uma manada de porcos no despenhadeiro, e ele exclamou dizendo ao Senhor Jesus: permite que eu entre nos porcos. E Jesus permitiu aquela legião entrar nos porcos. E a palavra do Senhor vai nos dizer que aqueles porcos, eles despencaram do espiadeiro e morreram todos afogados. O homem de Gadareno, aquele endemoniado, era um homem que tinha sua vida destruída pelo poder do diabo. Era um homem que vivia pelo poder de Satanás. Era um homem que tinha legiões. Era um homem que tinha demônios. Era um homem que ele não era um homem que tinha uma vida normal como nós. Ele não sabia quem era ele. Ele era dirigido pelos demônios. Agora imagina, um só demônio destrói uma vida. Imagina uma legião de demônios no corpo de uma pessoa. Mas quando o Senhor Jesus dá ordem, aquele espírito imundo, aquele espírito sai daquele homem, e aquele homem fica liberto e salvo para a glória de Deus. E assim somos como nós. Quando nós encontramos o Senhor Jesus, nós somos libertos e salvos para a glória do Senhor. Glórias a Deus. O homem que não tem Deus, o homem que vive sem Deus, igreja, ele é um vivo morto. Ele é uma pessoa triste, uma pessoa que não tem paz, uma pessoa que não tem alegria, uma pessoa atribulada, uma pessoa angustiada. Ele é um cego pobre. O homem que não tem a presença de Deus, que não tem Deus na vida, ele é cego e pobre. O homem, ele pode ter um palácio de dinheiro, mas se ele não tiver Deus em sua vida, ele é cego e pobre. É um vivo morto. E assim que estava vivendo aquele homem. Há muito tempo aquele homem era um vivo morto, porque ele não vivia por si própria, ele não vivia por conta própria, ele vivia através da legião de demônios que estava dirigindo o seu corpo. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando o demônio sai da vida de uma pessoa, glórias a Deus, ele sai e fica procurando arido para entrar, para ter paz. Mas quando ele não encontra, ele volta para a casa que ele saiu. E aí ele não volta mais só uma legião, aí volta mais 7 espíritos. Por isso que temos que tomar cuidado
Temos que vigiar para que nós perseveramos a cada dia na presença do Senhor, porque aquele que sai da presença do Senhor, aquele que sai lá para fora, igreja, vai deixar a casa limpa e varrida, para que aqueles demônios que tinha na vida dele antes, volte novamente. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente é liberto. Mas se a gente deixar Jesus, a nossa casa fica varrida e limpa, para que Ele se torne apoderado do nosso corpo. E aí não vai entrar só uma legião, aí vai entrar mais 7 espíritos. Mas quando Jesus chega para dar ordem, demônio tem que cair por terra. E nesta noite essa palavra vem para mim e para você. Se tiver algo que está atrapalhando a tua vida, que está atormentando a tua vida, eu não sei qual é o problema que te atormenta, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está te perseguindo. Eu só sei te dizer nesta noite que Jesus, Ele te dá uma ordem para que todo esse mal que está sobre a tua vida cairá por terra. O nome do Senhor Jesus. Porque hoje, nesta noite, Jesus dá ordem para tudo que está te perseguindo, que está atormentando a tua alma. Jesus dá ordem para que todo este mal venha cair por terra. Porque quando Jesus chega e dá ordem, não tem problema que resiste, não tem enfermidade que resiste, não tem situação difícil que Ele não conserte, porque Jesus deu a ordem, está dada. Quando Jesus deu a ordem para aqueles demônios, eles pediu a misericórdia para Deus. Não precipite-me no abismo, não me jogue no abismo, não me jogue no abismo, não me jogue nas profundezas do inferno, mas sim deixa que eu entre na manada de porcos. Só que não adiantou, porque eles entrou e os porcos morreram tudo. E aí ficou complicado para o dono dos porcos. Mas Jesus deu ordem. Quando Jesus dá ordem, o diabo ele tem que obedecer. Ele tem que obedecer. Se tem algo na tua vida nesta noite, rabacalabaçu, que está atormentando a tua alma, tirando a tua paz, tirando o teu sossego, Jesus nesta noite dá uma ordem, que este mal, essa situação da tua vida vai cair por terra, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo na tua vida que todo este mal não vai resistir o poder de Deus na tua vida, não vai resistir, porque quando Jesus chega, igreja, e dá ordem, todo mal tem que obedecer. Todo mal tem que obedecer à voz do Senhor Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. Jesus tem autoridade para expulsar todo este mal que está na tua vida. E se você crê, você vai ver a glória de Deus acontecer na tua vida. Aqui nesta noite o Espírito Santo está me revelando que tem vidas aqui em nosso meio, que você tem algo que está sentindo, você está como se você estivesse atormentada, você sente uma angústia por dentro, você sente aquela coisa horrível, e o Espírito Santo não engana, igreja. Você está aqui sorrindo por fora, mas de aparência, mas por dentro da tua alma, só aquele sabe. Mas Jesus nesta noite dá ordem, que essa tormenta sai de dentro da tua alma nesta noite. Essa tormenta vai te deixar hoje, porque Jesus
Ele dá ordem para que este mal venha sair da sua vida. E temos que tomar cuidado para não deixar a nossa casa limpa e varrida para os demônios entrar. Temos que estar na vigilância e temos que ficar firme e forte na presença de Deus e nunca pensar em sair daqui lá para fora. Eu sempre disse, pastor Zé Roberto, é mais fácil uma pessoa que nunca aceitou Jesus, aceitar Jesus, vir para a casa de Deus, do que uma pessoa que afastou dos caminhos do Senhor. Uma pessoa que afasta do caminho do Senhor, igreja, para voltar para a igreja, é complicado. Porque, como eu já disse, além daquela legião que ele tinha quando ele ainda não era um crente, ele agora deixou Jesus e sai. A casa dele está aberta, aí entra aquela legião e mais 7 espíritos. Aí ele não tem mais força para voltar para a casa do Senhor. Ele tem até vontade de voltar, pensa em voltar, mas não tem força para voltar. Então vamos colocar na nossa mente, vamos ficar firme na presença de Deus. Nunca nós nem abrir a boca para dizer que vai sair da presença de Deus. Porque eu já ouvi uma pessoa falar para mim que Deus não tinha feito nada na vida dela até agora, que ela ia sair da presença de Deus. Se na presença de Deus Deus não fez ainda, ela recebeu, e se ele sair da presença do Senhor? Misericórdia. Então aquele homem endemoniado tinha sua vida totalmente destruída. Ele era um homem destruído. A vida dele era dirigida pelo diabo. Ele era totalmente destruído. Mas quando Jesus chegou e deu ordem, saia dele, espírito imundo, o demônio deixou ele, entrou nas manadas de porcos, e o endemoniado, que era endemoniado, agora é liberto e salvo para a glória do Senhor. O bom de tudo foi que ele, além de ficar liberto, foi salvo. A sua alma ficou liberta. E Jesus mandou que ele fosse para a sua casa. E ele chegando ali à sua casa, todo mundo viu ele, a situação que ele vivia antes, que há muito tempo ele andava daquela forma, e aquele que conhecia ele daquela forma, viu ele transformado, liberto, limpo, vestido para a glória do Senhor. Ele estava irreconhecível, quando aquele povo que via ele naquele sofrimento, viu. Ele estava irreconhecível, um homem liberto e salvo. Jesus diz: volta para a tua casa. E ele voltou e foi contar as maravilhas que Deus fez. Então, igreja, a gente tem que estar na presença de Deus. Se está fraco, eu estou na presença de Deus. Eu estou enfermo, estou na presença de Deus. Eu estou passando por um problema, estou na presença de Deus. A situação está complicada, eu estou na presença de Deus. Porque eu sei quem descomplica a situação é Deus. É Deus que descomplica a situação. Não importa a circunstância que você está. Importante que no tempo certo, no momento certo, no determinado tempo do Senhor, Ele aparece diante de ti e dá ordem, e o problema cai por terra. Quanto tempo aquele homem estava daquela forma? Enquanto o Senhor Jesus não chegou de frente dele, quando ele ia sair do sepulcro, ele sofreu. Ele se rasgava, cortava nas pedras. Ninguém conseguia prender, ninguém conseguia segurar, controlar, porque ele não estava no perfeito juízo, ele não sabia mais quem era ele,
e não tinha cadeia que segurava aquele homem, porque ele estava totalmente possuído pelos demônios. Mas naquele dia Jesus marcou o encontro com ele. Aquele dia foi um dia marcado, que Jesus teve que sair do lado de lá e chegar para encontrar com aquele homem. E quando Jesus ele tem um propósito na tua vida, de qualquer forma, ele dá um jeito de chegar diante de você. Ele chega e dá ordem, e o problema cai por terra. Tem pessoas aqui nesta noite que você diz que não tem mais jeito, que você já fez de tudo, você já fez isso, já fez aquilo, já fez isso, já fez aquilo, mas isso fica só no seu falar. Eu fiz isso, aquilo, fiz isso, aquilo. Mas Jesus não está dizendo isso para você. Jesus está dizendo que Ele vai dar ordem, e essa situação vai ser resolvida para a glória de Deus. Porque quem vai resolver é Deus. Então, simplesmente, o que precisamos fazer para Jesus dar ordem para o mal cair por terra? Prevalecer na nossa fé, na presença do Senhor. Porque o homem sem Deus é um pobre cego, é um morto vivo. Homem sem Deus não tem vida. O pastor Zé Roberto citou aí que aquele que não come da minha carne, não toma do meu sangue, não tem vida. Então o homem sem Deus, que não serve a Deus, ele não vai participar do corpo do sangue de Cristo. Então ele não tem vida. Ele não tem vida. O homem só passa a ter vida a partir do dia que ele entrega a sua vida para o Senhor Jesus, e aí fica firme na presença de Deus, guardando a palavra de Deus, guardando os mandamentos do Senhor. Que não é simplesmente aceitar Jesus e não guardar a palavra. A gente tem que guardar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Deus. Se nós guardamos a palavra do Senhor, não tem como Jesus não dar ordem para que o mal venha cair por terra da nossa vida. Glórias a Deus. Temos que estar revestidos das armaduras de Deus. Nós temos que estar vestidos da armadura de Deus, com o capacete da justiça. Capacete protege a cabeça, e Jesus é o nosso cabeça. Jesus é a nossa cabeça. O capacete é para proteger a cabeça. Então nós temos que estar cingindo nossos lombos, e o capacete da salvação. Isso aí nunca pode sair da nossa vida, para que o adversário não venha achar a nossa casa limpa, varrida e entrar para estragar nossos planos com Deus, para estragar nossos propósitos com Deus. Porque cada um de nós que estamos aqui, Deus tem um grande propósito, mas nós precisamos deixar que o Espírito Santo entre em nossas vidas, para que esse propósito venha a ser cumprido em nossas vidas. Porque se nós sair da presença de Deus, igreja, nós não temos esperança de nada. Porque quem está fora da presença, a vida não é fácil. A pessoa que não tem Deus, ele pode ter o que tiver, como eu já falei, pode ter o que tiver, mas nada satisfaz ele. É por isso que muitas pessoas, quando está vazio de espírito, está vazio de Deus, ele preocupa em estar fazendo a vontade do inimigo. Ele procura se encher, de encher a sua vida vazia na bebida, na prostituição, no crime, no roubo, nas drogas. Ele procura se encher nisso aí.
Quem não tem um Deus, ele procura encher o vazio dele nessas coisas, achando que vai consertar e vai dar jeito, mas não vai. Porque aqueles que vai caçar alegria e paz, dizendo que vai encher sua vida de paz e alegria com essas coisas, vai para o fundo do poço. E quando vai para o fundo do poço, só Jesus para arrancar de lá, se ele achar graça. Se ele achar graça e ele tiver propósito de salvação, ele arranca de lá. Ele faz igual ele fez com o endemoniado de Gadareno. Ele vai lá e dá ordem e joga por terra todo o mal. Mas que é difícil quando a pessoa vai para o fundo do poço para sair, é difícil. É muito difícil. Porque a pessoa não tem força. Mas Deus, Ele tem poder de fazer esta obra na vida do homem, porque Deus fez o homem à sua semelhança. Deus não quer que ninguém se perca. Jesus não quer que ninguém se perca. Então por isso, quando chega no momento de a pessoa ter aquele encontro com Deus, aquela pessoa que Deus tem propósito, Jesus chega até a ele e dá ordem. E tudo aquilo que está atrapalhando a vida da pessoa tem que obedecer. E nesta noite a ordem é: tudo aquilo que está atrapalhando a tua vida, Jesus vai dar ordem e vai ter que obedecer, e vai ter que cair por terra, e você vai ficar livre e liberta para a glória de Deus. Porque Deus não quer ver você dessa forma. Deus quer ver você alegre, firme na presença de Deus, cheia de Deus. Porque Deus não quer ver ninguém sentindo dores, passando por tribulações. Lá no livro de Provérbios 10:22 vai dizer: as bênçãos do Senhor não acrescenta dor, só enriquece. Então as bênçãos de Deus não acrescenta dor na tua vida, só enriquece. Então isso que você está passando, muitas pessoas aqui, Deus está me falando que é para uma experiência. É para experiência. Mas Deus vai dar ordem. E vai cair por terra. E você vai ver a glória de Deus como aquele homem viu. É pura experiência, viu? Porque tem prova que vem na vida da gente. É a gente que procura com as mãozinhas da gente. Mas tem coisa que vem na vida da gente, o Senhor permite para uma experiência em cada vida da gente. Tudo por experiência. E quando a gente tem experiência, aí quando a gente agarra com Jesus, aí fica difícil para a gente soltar. A gente está na experiência, passou por uma experiência, por uma situação difícil, aí a gente agarra mesmo com Jesus. Aí a gente não solta a mão dele, porque ninguém quer mais voltar a passar a mesma coisa que passou. Quando a gente tem experiência, a gente sabe quanto doeu, como foi difícil. Então a gente nunca vai querer mais passar por tal experiência. Não vai querer mais, porque a gente sabe como doeu, como foi difícil. Mas Deus nesta noite dá ordem na tua vida. Todo mal, toda perseguição de Satanás, todos os levantes do inimigo contra a tua vida, hoje Jesus dá ordem e cai por terra. Toma posse no nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. E aquilo que eu não falei, que o Espírito Santo de Deus fala em cada coração. O horário foi, mas é porque eu já peguei um pouco tarde. Amém? As palmas que exaltam o nome do Senhor Jesus.